Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 19. Manter a fé e a boa consciência são pontos essenciais da fé cristã. Não mantê-los fará com que venhamos a naufragar da fé, como disse Paulo a Timóteo. Todavia, Paulo não disse isso somente porque foi inspirado pelo Espírito de Deus a tal compreensão. Paulo já tinha passado por isso, e me vem à mente o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 19 a 34, quando Paulo e Silas foram lançados na prisão por simplesmente pregarem a palavra de Deus e libertarem uma moça de um espírito maligno. Só pode conservar a fé e a boa consciência quando há ameaças, senão a gente continua vivendo o que diz viver e crê o que diz crer. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho e, durante todo o tempo, anunciando a Jesus. Mas uma jovem, possessa de um espírito adivinhador, ficava repetindo o tempo todo que eles eram servos do Deus Altíssimo. E Paulo expulsou o demônio dela. Ela era uma escrava, e o seu senhor ficou irado por sua libertação, porque parou de ganhar dinheiro com adivinhações que ela predizia, e convenceu a multidão de que Paulo e Silas estavam deturpando os costumes romanos, e assim foram açoitados, a ponto de se esvaírem em sangue e jogados na prisão. Não bastasse, os prenderam na prisão interior, o calabouço, a pior cela da cadeia, e ainda foram presos a troncos. Ali, neste cenário e nessas condições, a fé e a boa consciência de Paulo e Silas foram ameaçadas. A fé foi ameaçada porque, afinal de contas, eles estavam lá por conta de Deus. Sim, por conta de Deus. Primeiramente, por pregarem o Evangelho e não por terem feito algo de natureza criminosa. E segundo, porque Paulo tinha em mente ir para outra cidade pregar o Evangelho, mas o Senhor não permitiu e os mandou para a atual cidade. Vemos isso no verso 7 do capítulo 16. E agora estavam sendo quase linchados e mortos, e por causa de usar a autoridade de Jesus, porque o que ele fez foi libertar a moça debaixo de ser uma fonte de lucro. Estavam em um ambiente de sofrimento, e nesse ambiente a fé e a boa consciência são testadas, porque é nesse tipo de ambiente de sofrimento que a fé e a boa consciência é testada e deve ser preservada. No cárcere, Silas poderia ter culpado Paulo de ter se desviado da rota inicial, mesmo sob a orientação do Espírito Santo. Todavia, não houve acusações. Ambos poderiam se lamuriar a Deus ou culpá-lo pelo que havia acontecido, mas nada saiu da boca deles a esse respeito. Poderia ainda haver reclamações pela situação que se encontravam, mas isso não aconteceu. Eles venceram esse desafio. A pergunta é, como foi que eles venceram? Eles não deixaram o sofrimento entrar neles, eles mantiveram o sofrimento do lado de fora. Quando trazemos o sofrimento para dentro de nós e lamuriamos, a fé foi embora e a consciência já não é mais boa, e há o naufrágio da fé e não conseguimos mais sequer falar uma palavra de louvor. Ao preservar a fé e a boa consciência, tiveram uma atitude inesperada. Uma vez lançados na prisão, com vergões e cortes causados pelas chibatadas, sobre poças de seus próprios sangue, ao perceberem que o carcereiro já tinha terminado todo o seu trabalho com eles e não voltaria mais, pelo menos aquela noite, já perto da meia-noite, um olha para o outro e começaram um culto a Deus na prisão, cantando louvores. Porque não importa a situação em que estejamos, Deus deve ser cultuado, e isso é a prova que eles mantiveram a fé e a boa consciência. Todos os outros presos os ouviam, e como resposta à fé e à boa consciência, Deus, de repente, enviou um terremoto e os tirou do ambiente de dor e sofrimento, do ambiente que estava testando sua boa consciência e a sua fé. Saindo de lá, continuaram fazendo o que amavam, continuaram em Cristo, trabalhando firmes e constantes para o Rei Jesus. Eles não naufragaram na fé, porque preservaram a boa consciência e a fé em Deus. O meu desejo é que, como chuviscos que regam a terra e gotas de orvalho sobre as folhagens, assim seja a palavra de Deus sobre você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.